sempre quis fazer alguma coisa relativa a esse período. Sabe assim, pelo fato de ter marcado muito assim, a minha vida, esses meus anos de militância, a minha convivência dentro dos grupos de esquerda, meu exílio, lendo o livro do Frei Beto, Batismo de Sangue, eu me lembrei muito da figura do Tito, do Frei Tito, que eu tinha conhecido no Chile. O Frei Tito chegou exilado ao Chile quando eu já estava lá. Ele chegou trocado pelo embaixador suíço. Ele foi um dos 70 que foram trocados com o embaixador. E mais tarde, relendo o livro, agora, né? Quer dizer, eu rodei o filme acho que em 2005. Eu resolvi fazer o filme, e aí comprei os direitos do Frei Beto, porque vários filmes eu achava que tinham chegado até um certo limite, não tinham passado. Era no sentido de você abordar a questão da tortura. Quer dizer assim, de você de fato entrar naquele inferno, dentro para valer, e passar isso para o espectador. Porque até aquele momento, assim, a tortura entrava nos filmes meio metaforicamente. Sabe assim, você sugeria que tinha tido tortura e tudo mais, e se afastava, porque de fato é uma experiência forte para o espectador. No caso dos frades dominicanos, que é a essência do batismo de sangue, quer dizer, a tortura está no centro da história deles. Quer dizer, foi através de uma tortura brutal, estúpida, que o Fleury, né, chegou ao Marighella, torturando os frades. E o que aconteceu com o Tito, né, quer dizer, assim, o exílio e a morte do Tito, que nunca conseguiu se livrar assim, dos fantasmas da tortura dele, né, quer dizer, também a história dele estava atravessada pela tortura. E a tortura era uma coisa, quer dizer, horrível, né? Abominável mesmo, e que eu achava que devia ser mostrada assim, com toda a sua crueza, sabe? Eu acho que já não dava mais para ficar só sugerindo isso. Inclusive eu fiquei pensando assim, que a gente, para fazer justiça ao que eles passaram, ao que foi Fernando, Ivo, Beto e Tito, passaram na prisão, quer dizer, a gente tinha que ser o mais realista possível, mesmo que isso doesse no espectador. Sabe? Essa foi a nossa disposição. E para isso a gente se preparou. Quer dizer, no cinema embora o cinema brasileiro não tenha muita experiência de lidar com a violência, às vezes a gente fazia isso meio canhestramente, assim, aprendemos isso, quer dizer, depois assim, a gente, para fazer aquelas cenas, eu trouxe inclusive um preparador de dublês, um mexicano que sabia lidar com isso, assim, como você fazer as cenas, como você fazer uma cena de violência que pareça o mais real possível sem você machucar a pessoa. Como é que você leva um chute que não vai te doer, sabe, uma paulada. Então a gente preparou essas coisas todas, ele veio para cá, esse mexicano, a gente trabalhou com os atores, tanto os que faziam a repressão como os que faziam os frades, né? Trabalhamos isso, ensaiamos e realmente realizamos com muito realismo. Muito realismo. Eu pensei, em todas as sessões do filme eu percebi muito a extensão, assim, o quanto que as pessoas sentiam aquilo como algo real. Eu resolvi fazer o filme como se o filme, assim, começar com o suicídio dele, como se fosse que a gente fosse entender por que daquele gesto. Eu queria, de certa forma, deconstruir aquele gesto para entender assim, por que um jovem de 20 e poucos anos, que já estava livre, estava no exílio, estava na França, por que ele tinha que se suicidar? O filme todo ele tem uma quantidade de pesquisa absurda, tem camadas e camadas de pesquisa que a gente fez assim, com historiadores, com materiais de jornal, que havia nos arquivos da televisão. Assim, o que tinha de material disponível sobre aquele momento a gente pesquisou muito. Mas o mais importante de tudo foi que a gente fez uma espécie de um workshop aqui em Belo Horizonte, em que eu trouxe os frades para cá, trouxe todos eles para cá. Então, obviamente não o Tito que tinha morrido, veio o Beto, todos vieram, sabe, para cá, para Belo Horizonte, Fernando, Ivo, e nós ficamos 3 dias fechados, conversando sobre aqueles momentos. Ficamos discutindo isso, e como é que tinha sido a tortura, como é que tinha sido o sentimento de não ter conseguido resistir, que é uma coisa extremamente delicada, porque uma pessoa que está apoiando um movimento clandestino, quer dizer, se supõe que ela terá força suficiente para resistir. Mas, obviamente, há limites para isso, há limites humanos dessa capacidade de resistência. Não são todos que conseguem e depende também do grau da tortura, do grau de sofrimento. Mas falamos disso tudo, como é que tinha sido os sentimentos dele de ter revelado onde estava o Marighella, o encontro com o Marighella, que levou à morte do Marighella, né?
E com eles foi que eu tive, de fato, a descrição de como é que o Fleury atuava. Porque eles tinham sofrido nas mãos do Fleury. Eles não era de ouvir falar. Era como é que o Fleury agia na sala, como é que o Fleury gritava, como é que dava porrada, como é que ele agia com eles, sabe? Então, o Frei Fernando e o Frei Ivo, principalmente, foi quem nos passavam assim, a personalidade, a psicologia dele, como é que ele atuava, sabe? E eu acho, inclusive, que o Cássio Gabos Mendes, né, que fez o Fleury, fez um trabalho muito bom em cima disso. Essa discussão deles que foram testemunhas oculares, né, que eles foram levados para lá, que contradiz com a versão do Exército, com a versão da polícia de que o Marighella resistiu, eles atiraram, que os frades que o Marighella entrou dentro do carro e que os frades então saíram e se abaixaram dentro do carro para que eles atirassem no carro. Tudo isso era mentira, isso foi mentira. Quer dizer, o Marighella foi pego de uma forma muito covarde, ele poderia ter sido preso, ele estava sozinho, desarmado, quer dizer, e foi preso, assim, foi assassinado. E eles tinham uma quantidade de gente absurda, tanto é que atiraram entre si. Eles tinham o Marighella, o mito do Marighella, assim, que o Marighella era um cara que sempre muito combativo, que era verdade, né, assim, um resistente, assim, um guerrilheiro, etc. Eles morriam de medo do Marighella. Então, quando eles cercaram o Marighella, eles fizeram um tiroteio cruzado. Morreu uma mulher, que o meu filme mostra isso, uma delegada que estava ao lado do Fleury, fingindo que era a namorada dele, tomou um tiro na testa quando levantou para olhar a situação. Um outro delegado tomou um tiro na perna. Tiros disparados por eles, porque o Marighella estava sozinho, não conseguiu, estava com uma pasta na mão, não sei se tinha uma arma, não, mas assim, não conseguiu fazer nenhum gesto de defesa. Ele foi assassinado a sangue frio.